Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, 9 de fevereiro de 2021 e começa agora mais um informativo Coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente, enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp. Anote aí o número, é o 991637905. E temos também o telefone fixo aqui da TV Câmara 3214-7766 para você entrar em contato com a gente, deixar o seu recado, sua sugestão de reportagem, enfim. E nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, estamos lá no Facebook e também no YouTube. Acesse, curta e compartilhe nossas páginas e também estamos ao vivo pelo streaming do nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br, além de acompanhar nossa programação em tempo real 24 horas por dia. Você também fica por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal, os projetos em tramitação, as pautas das sessões ordinárias, que inclusive daqui a pouquinho temos a terceira sessão ordinária de 2021, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre a sessão, porque vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, divulgadas hoje pela Secretaria de Saúde na parte da manhã. Então, até esta terça-feira, 9 de fevereiro, foram confirmados 43.222 casos positivos de Covid-19 em Rio Preto, sendo que tivemos 174 novos casos desde ontem. Até o momento, infelizmente, 1.082 mortes confirmadas, isso acumulado desde o início da pandemia, lá em meados de março do ano passado. Aliás, o mês que vem completamos aí um ano da pandemia em Rio Preto, né? Desde que o prefeito Edinho Araújo decretou pela primeira vez, primeiro a emergência e uns 3, 4 dias depois a calamidade. Isso foi bem no dia 18 ou 19 de março do ano passado, bem no dia do feriado de aniversário da cidade. E de ontem para hoje tivemos o registro aí de uma morte por Covid, né? De ontem para hoje, totalizando então 1.082 mortes. Atualmente, 113 pessoas estão internadas com Covid-19 em Rio Preto, pessoas de Rio Preto, né, internadas com Covid, porque tem gente de fora internada no HB. Esse dado refere-se apenas a riopretenses. 113 riopretenses internados com Covid, sendo que 62 estão em UTI. E olha só, um dado preocupante, porque a taxa de ocupação da UTI, das UTIs de Rio Preto, né, voltou a subir e hoje, segundo a Secretaria de Saúde, é de 63%, sendo que na sexta-feira era de 59%. Então, subiu aí a taxa de ocupação da UTI. Lembrando que esse é um dos principais índices levados em consideração na hora do Estado avaliar a fase das regiões, né? Ocupação de UTI, número de mortes, número de leitos disponíveis e também o número de casos. Apesar dos 63, ainda assim está bem abaixo dos quase 76% registrados naquela semana do 20 de janeiro, quando o Rio Preto desceu da fase amarela para a fase laranja. Em todo o planeta são 106 milhões e 500 mil infectados, 2 milhões 325 mil mortes, e os Estados Unidos segue liderando aí, 27 milhões de contaminados, 465 mil mortes, e no Brasil já somos 9 milhões 524 mil brasileiros infectados com essa doença, isso acumulado, né, desde março, com 231.534 mortes. É isso aí, gente. Bom, vamos mudar de assunto, vamos conferir aí as informações do tempo com o professor José Mário de Andrade. Vamos lá.
Bom dia, boa tarde, boa noite e um excelente ar para todos nós. Terça-feira, 9 de fevereiro, em São José do Rio Preto. Às 12 horas, no Aeroporto Estadual Professor Heriberto Manuel Reino, temperatura de 28 graus. Umidade relativa do ar em 49% e ventos do quadrante sudeste com velocidade de 9 km por hora. Qualidade do ar boa, sem irritações, sem restrições ao sistema respiratório humano. Os modelos meteorológicos indicam para a tarde de hoje a temperatura máxima de 30 graus. No período da tarde, o ar permanecerá seco, com a umidade mínima inferior ao ideal de 60% recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Nas últimas 24 horas, houve chuvas com volume médio acumulado de 3 milímetros, correspondentes a 3 litros de água por metro quadrado. Para o dia de hoje, a meteorologia não prevê a possibilidade de chuvas significativas. Para amanhã, quarta-feira, a temperatura máxima deverá atingir cerca de 32 graus e também não há expectativa de chuvas significativas. No período da tarde, a umidade poderá atingir valores inferiores ao ideal de 60% e o ar permanecerá seco. A qualidade do ar poderá se reduzir ao nível moderado, com poucas irritações ao sistema respiratório humano. O sol nascerá por volta das 6 horas e 5 minutos e vai se pôr por volta das 18 horas e 57 minutos, perfazendo um período de mais de 12 horas de intensa insolação no noroeste paulista. A radiação ultravioleta poderá atingir valores extremos, prejudiciais à saúde das pessoas. As autoridades sanitárias recomendam evitar a exposição prolongada ao sol, evitar a realização de esforços físicos pesados ao ar livre e, principalmente, evitar as aglomerações, pois estamos na pandemia da Covid-19, doença que no Brasil já matou mais de 233 mil pessoas e que diariamente leva a óbito cerca de mais outras 1.000 pessoas. Prevenir é melhor que remediar. Ok, gente, tá aí então, professor Zé Mário de Andrade, lembrando que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, você pode participar aqui com a gente, vou pedir para pôr nosso WhatsApp aí, ó, 991637905, também o telefone fixo aqui da TV Câmara, 3214-7766, porque agora nós vamos falar daquele mega vazamento de dados aí da semana passada, né, os dados pessoais de mais de 220 milhões de pessoas aí, dados como CPF, endereços, imposto de renda, enfim, um monte de informação aí até então, sei lá, considerada sigilosa, veio à tona aí e mostrou mais uma vez a vulnerabilidade dos sistemas e principalmente como nós, cidadãos, estamos expostos, vulneráveis e sujeitos a esse tipo de ação, espionagem cibernética, hackeamento de dados, etc. Ontem a gente comentou isso com um advogado especialista em direito do consumidor, ele recomendou que quem se sentiu atingido pode tentar na justiça aí uma indenização, enfim, por dano moral, mas hoje nós vamos continuar nesse tema aí, vamos conversar com a advogada especialista em direito digital, a doutora Adriana Cancian, está aqui no Zoom comigo. Doutora, tudo bem? Me ouve legal? Tudo ótimo, Alexandre, te ouço perfeitamente. Então tá bom. Bom, doutora, acho que a senhora mais do que ninguém vai saber exatamente o que aconteceu aí, deve ter mais informações que todos nós. O que a senhora pode falar para a gente do vazamento e se são mesmo 220 milhões de CPFs, doutora? Bom, o que nós temos, na verdade, né, Alexandre, são impressões daquilo que foi colhido e daquilo que está exposto na internet, mas não existe nenhuma evidência robusta o suficiente de que todas essas informações são verdadeiras, tampouco de onde partiu esse vazamento, embora existam especulações a respeito de onde pode ter partido, mas não existe nenhuma confirmação a respeito. Então, a gente tem fragmentos de como que se deu esse vazamento de dados e quais são as implicações disso, mas certeza realmente nós não temos nenhuma a respeito
desse evento, excetuando, é óbvio, o fato de que nós tivemos mais de 220 milhões de dados vazados, como você bem mencionou, e entre esses dados, no início as pessoas até fizeram brincadeira dizendo que isso não era verdadeiro em função do fato de que o número era maior, inclusive, do que o último censo do IBGE, que aponta que nós temos uma população de 212 milhões de habitantes, né? De fato é verdade, mas o que as pessoas se esqueceram é que entre esses dados que vazaram, há também dados de pessoas falecidas. Então, de fato, o problema, o evento em si, ele tem uma gravidade muito grande, não só pela quantidade, porque esse vazamento está sendo caracterizado como o maior vazamento brasileiro, mas, sobretudo, pela natureza das informações, como você também já explanou aqui, que foram expostas dos cidadãos brasileiros, inclusive aqueles que já faleceram. Ô, doutora, a senhora falou da veracidade. No meu caso, por exemplo, tinha aquele site Fui Vazado, que você podia consultar ali se teus dados estavam ali. No meu caso, os dados bateram. O que um cidadão, eu, por exemplo, o que eu poderia fazer para tentar tirar? Não tem, né? Caiu na rede e já era. Tem duas coisas aí que eu acho que são relevantes e as pessoas que estão nos assistindo hoje à tarde precisam saber. O primeiro deles é que a possibilidade de que pelo menos um dado de cada um dos brasileiros esteja nesse meio é absolutamente factível. Nós costumamos brincar que se você nasceu antes de 2020, certamente seus dados estão lá, né? E um outro ponto que é muito importante e que você também mencionou é a existência desses outros sites na internet em que você poderia consultar se as suas informações estavam lá. Há duas coisas importantes aí, Alexandre. Primeiro, a primeira questão é que a parte da base que vazou, que circulou na internet, é apenas um fragmento desses dados que vazaram. A base toda, é claro que ela é muito valiosa e ela não foi disponibilizada, ela não veio a público totalmente. Esses sites que apresentaram serviços como consulte-nos e descubra se seus dados estão entre os dados vazados, e aí eu não saberia dizer exatamente se é o caso do Fui Vazado, muitos deles se aproveitaram da situação para coletar outras informações como geolocalização, data de nascimento, ou seja, aquilo que já era ruim, ainda existia a possibilidade de ficar pior. Agora, do ponto de vista concreto do que o titular de dados, tal como a Lei Geral de Proteção de Dados chama o dono das informações, o que o titular pode fazer diante dessa exposição, do ponto de vista fático e concreto, a possibilidade de se responsabilizar qualquer que seja a entidade controladora que teve esse mega vazamento, depende muito do contexto fático. Ou seja, eu preciso ter, de fato, um evento danoso, como um prejuízo material, um prejuízo moral, envolvendo algum dos meus dados pessoais, para que eu possa responsabilizar. Até porque, retornando lá ao início da nossa conversa, não existe uma origem comprovadamente de onde esses dados partiram. E para que eu possa responsabilizar alguém, inicialmente é importante que você conheça a quem você vai querer imputar essa responsabilidade. Então, a gente precisa ter evento danoso para poder responsabilizar alguém. Muito se falou que teria vazado da Serasa, que talvez seja o maior banco de dados do país, porque é onde as lojas fazem consulta. Então, não se tem essa certeza, até porque um dos dados vazados lá é o score de crédito, né, do CPF. É isso mesmo. Há uma série de especulações de que os dados teriam vazado justamente da Serasa, porque pela natureza dos dados e pelas especificidades que a Serasa tem, mas a gente tem outros birôs de crédito que também tiveram problemas no mês de dezembro, né, e que não estão tão em voga ou não foram tão especulados assim quanto foi a Serasa. O fato é que, comprovadamente, né, não existe um culpado, pelo menos até esse momento. O que existem são especulações, mas de fato a Serasa é o que está no topo da lista como origem desse vazamento. E é possível chegar e se comprovar de onde vazaram esses dados, doutora? Dá para rastrear? Olha, Alexandre, eu acho que
isso envolve uma série de questões que talvez nesse caso em particular não seja possível, né? Isso, o que nós chamamos, né, em segurança da informação, e a Lei Geral de Proteção de Dados também preconiza esse princípio, né, que é o princípio da rastreabilidade, ele só é possível quando você cria uma cadeia de evidências em que você possa, né, de fato, perscrutar esses dados, ou seja, investigar o caminho por onde esses dados passaram, mas você veja que a gente tem aí, né, um braço com um tronco com muitos galhos, porque os vazamentos eles podem acontecer de diferentes formas, inclusive a partir do que nós chamamos de insiders, que são aquelas pessoas que estão dentro das instituições e por razões várias acabam disponibilizando indevidamente uma série de bases de dados. Então a rastreabilidade desses sistemas ela é realmente muito complexa e eu não acredito que nesse caso seja possível com uma grande assertividade que nós tenhamos evidências suficientes para responsabilizar alguém. Uma questão que eu ia colocar para a senhora meio que respondeu aí, como que esses dados vazam? Uma possibilidade é um funcionário ali espetar um HD ali e copiar tudo. E as outras? Seriam ataques hackers, invasão? Quais são todas as possibilidades do vazamento de um banco de dados desse? Bom, eu acho que nós poderíamos subdividir essas possibilidades em dois grandes grupos. O primeiro deles são as possibilidades e os riscos que existem internamente às companhias, ou seja, quais são os cuidados que são tomados dentro das empresas ou mesmo dentro dos entes da administração pública, né? A gente não pode esquecer que em dezembro, nós tivemos uma série de problemas com entes da administração pública, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral, envolvendo também, né, dados pessoais. Uma das questões sobre as quais mais se discute nesse momento é quais são os esforços internos no aperfeiçoamento dos processos, no treinamento de pessoal, de como que você prepara do ponto de vista da segurança da informação aquelas pessoas que têm acesso àquelas bases. Uma das questões, por exemplo, que muito se discute é o fato de você ter ou não acesso privilegiado a determinadas informações, né, para todos ou para quaisquer funcionários. Como que a gente limita isso, como que a gente organiza, como que a gente cria rastreabilidade técnica e documental e como que a gente responsabiliza as pessoas ou os colaboradores. Isso do ponto de vista interno. E do ponto de vista externo, obviamente que hoje todo mundo, né, que utiliza algum tipo de sistema está exposto às ameaças cibernéticas que a gente tem aí num cenário absolutamente dinâmico e que precisa de monitoramento o tempo todo. Então, quando você tem dentro da sua instituição sistemas que não foram testados e, por consequência, você não tem certeza que são seguros, você está o tempo todo exposto a todo e qualquer tipo de ataque que pode acontecer a qualquer momento. E aí eu reforço essa natureza dinâmica dos ataques cibernéticos. Não é porque, por exemplo, você fez um pentest hoje numa aplicação e você descobriu as vulnerabilidades e as corrigiu, que você não precisa nunca mais realizar esse tipo de ação. Isso precisa de um trabalho que é dinâmico e que é frequente. A gente precisa ter recorrência nesse tipo de coisa, porque os ataques, eles mudam, a natureza deles é muito dinâmica. Então, às vezes, um sistema que não apresentava nenhuma vulnerabilidade hoje pode ser que a apresente amanhã. Então, esse olhar cuidadoso e essa atenção em especial com a segurança da informação nas empresas dos mais diferentes portes e nos mais diferentes segmentos de negócios é fundamental. Sem dúvida. Gente, estou conversando com a advogada Adriana Cancian, ela é especialista em direito digital, segurança da informação. Doutora, como cidadão comum, como eu, como qualquer um aí, não ia falar a senhora não, porque a senhora não é, a senhora é especialista. Como um cidadão comum pode se proteger desse tipo de situação, ou não tem jeito, nós somos totalmente reféns aí, nossos dados estão na rede, enfim, o que a senhora diz sobre isso?
Eu acho que atualmente nós dispomos, né, de um recurso muito importante que todos os cidadãos, aqueles que não têm conhecimento, precisam passar a ter, que é a utilização e aplicação dos direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, que entrou em vigor em setembro do ano passado e se aplica a qualquer ente da administração pública ou a qualquer empresa que colete, guarde ou trate dados pessoais. Então, ao disponibilizar os seus dados, verifique se esse pedido de dados não é excessivo, se essa empresa não está coletando dados além da necessidade, quais são, né, os cuidados para a manutenção do sigilo desses dados. Há uma série de direitos previstos, salvo engano, no artigo 18 dessa legislação, que o cidadão pode lançar mão para desde ter certeza se aquela empresa tem os seus dados, como pedir, por exemplo, a eliminação desses dados quando isso é possível, ou mesmo a correção, a atualização desses dados. Então, Alexandre, acho que a grande ferramenta que o cidadão comum hoje é utilizar a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei pensada justamente no titular, né? Toda a lei, todos os dispositivos que lá estão, eles foram pensados na segurança e na proteção do dono das informações pessoais, que a lei chama de titular. Até com base na LGPD, caso comprove-se, enfim, a senhora disse que é difícil, mas em tese, comprovando que os dados vazaram da Serasa, o que poderia acontecer com essa empresa, com essa instituição, enfim? Bom, se isso acontecer, há dois caminhos que podem ser seguidos. O primeiro é que cada um dos titulares que tiveram seus dados vazados podem responsabilizar a empresa e a empresa também pode vir a ser, né, ou pelo menos investigada em processos como, por exemplo, do Ministério Público. Nesse momento, não há a possibilidade da aplicação de multas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque isso só vai acontecer a partir de agosto desse ano. Mas caso isso já fosse possível, também seria um caso, né, uma situação de incidência das multas, lembrando que as multas que serão aplicadas, né, elas têm um teto de 50 milhões por evento. Então, esse seria um caso que muito provavelmente seria de aplicação de multa nesse monte. Estaria no teto, né? Doutora, uma outra questão, não tem muito, assim, claro que tem a ver, não a ver com o vazamento daí dos dados em si, mas a gente tem vários sites na internet aí, tipo, por exemplo, consulta sócio, você põe o nome da pessoa ali, o site já te fala de quem é, que empresa que ele é sócio, o CPF, o CNPJ, o capital da empresa, apesar de não serem dados sigilosos... pessoais, enfim, mas são dados que, enfim, tem aí uma sensibilidade. Isso entraria como vazamento, por exemplo, de JuSesp, de juntas comerciais, ou não? Esses dados são públicos, sem problema? Esse ponto ele é muito relevante, Alexandre, porque algumas pessoas desconhecem essa categoria de dados. Existem dados que, embora sejam pessoais, eles são considerados dados públicos. Então, por exemplo, quando você tem o registro de uma empresa em nome de sócios, capital social, CNPJ, entre outras questões que envolvem dados pessoais, mas também dados que não são pessoais, esses dados eles estão disponíveis para consulta, assim como você tem a possibilidade de entrar num site de um Tribunal de Justiça de qualquer um dos 26 estados da federação e consultar, por exemplo, se aquela pessoa tem um processo em seu nome. Então, isso difere um pouco a possibilidade de responsabilização quando a gente olha para esse tipo de dado. Então, há dados que são considerados dados públicos, o que não significa que você possa fazer quaisquer coisas com esses dados, né? Eles estão lá, mas eles precisam ser usados, né, dentro dos limites da licitude. Ok. E da moralidade, né, Alexandre? Sem Porque dúvida. Há coisas que não são ilícitas, mas são imorais. Sem dúvida. É até uma colocação que eu vou fazer para a senhora também comentar, porque muita gente pode falar, e daí que vazou meu CPF, meu endereço, qualquer quitanda vai ter meu CPF ali, porque tudo que eu compro, eu passo o CPF.
qual a consequência se alguém usar erradamente esses dados, ou para o mal, enfim, quadrilhas? Aí é a questão do golpe, né, doutora? Então, tem uma questão que é muito importante, que envolve, inclusive, o papel do varejo, né? Porque muitas vezes a principal utilização desses dados disponibilizados indevidamente é a utilização desses dados para fraudes. Veja só, né, que casa de ferreiro, espeta de pau. Aqui na minha casa, semana passada, nós fomos surpreendidos com um empréstimo aprovado no nome do meu marido, em função de muito provavelmente, não sei se desse vazamento, mas de qualquer outro, mas a empresa que realizou tinha simplesmente todas as informações dele, inclusive score de crédito e uma série de outras, e o empréstimo só não se consolidou porque nós fomos comunicados pelo banco, porque era um valor alto, e aí o banco entendeu que aquilo realmente era uma atividade que estava fora, né, do fluxo normal ali do trâmite. Então, o grande problema, Alexandre, é a utilização dos dados pessoais para cometimento de fraudes, como, por exemplo, né, compras, empréstimos e coisas do gênero, principalmente de pessoas idosas, né, com a possibilidade de empréstimos consignados dentro da margem do benefício do INSS, entre outros problemas que volta e meia as pessoas aí se surpreendem no dia a dia. Bom, se isso aconteceu com a senhora, e para quem não conhece, o marido da doutora é o professor da Unesp, o Adriano Cancian, membro do Comitê da Internet no Brasil, né, um dos maiores especialistas em segurança de dados da internet. Então, se aconteceu com eles, que será de nós? Doutora, outra questão também se fala muito do rastreamento, geolocalização. Mas hoje basta ter um celular no bolso que o Google faz isso para você, ainda te manda os dados compilados por e-mail. Então não tem muito o que fazer, né? Nossa vida é mesmo vigiada, rastreada, perseguida. Esses dias mesmo recebi o relatório do mês do Google, os lugares que eu fui a primeira vez, o mapinha com a linha de tudo que eu percorri no mês. Então, se não quiser rastrear, tem que deixar o celular em casa, tirar o chip, igual a gente vê em filme. Deixa eu pedir licença só um minutinho, Alexandre. Coisa do home office, você deve estar ouvindo que eu estou com companhia aqui. Não tem importância, deixa o cachorrinho latindo aí, a gente está conversando. A gente está conversando aí com a advogada Adriana Cancian, ela é especialista em direito digital, sabe tudo de segurança da internet, o direito da internet, inclusive agora a lei que ela citou aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, foi aprovada há uns anos atrás, 2014, se eu não me engano, entrou em vigor, 2017 entrou em vigor, setembro do ano passado, que é uma ferramenta que o cidadão tem aí para se defender desse tipo de ataque. Será que a doutora voltou? Estou aqui a postos. Ok. Então vamos lá, doutora, essa questão para a gente finalizar aí, liberar a senhora também, questão desse rastreamento que o Google faz, isso também não é uma invasão de privacidade, ele saber o lugar que você vai, a primeira vez, a cidade que você visitou, quantos quilômetros você percorreu, as ruas que você passou, enfim, queria que a senhora falasse sobre isso. Olha, Alexandre, essa é uma discussão que já rendeu diversos problemas, não só aqui no Brasil, como em vários países do mundo. Deve ser do seu conhecimento e das pessoas que nos assistem, todas as multas, sobretudo na União Europeia, né, de que o Google já foi, pelas quais o Google já foi condenado em função de situações que a gente denomina genericamente como de invasão de privacidade. A companhia se justifica dizendo, né, que respeita a privacidade, atende às leis protetivas dos direitos pessoais em cada um dos países que atua, mas fato é que todas as funcionalidades e todos os serviços que são disponibilizados hoje, tanto pelo Google como por outros players, como por exemplo o Facebook, eles de alguma maneira ferem os nossos direitos, né, relativos às nossas informações
pessoais. Se vocês tiverem paciência, eu faço por dever de ofício, mas eu sei que muitas pessoas, ou a maioria delas, não faz, até porque é muito chato ficar lendo aqueles termos de privacidade, termos e condições de uso. Que são intermináveis, né? Exatamente. São intermináveis. Eu costumo dizer que eles são grandes justamente que é para desestimular a leitura deles, né? Mas uma coisa que nos consola é que, em geral, eles não desobedecem às leis dos países nos quais eles atuam, até porque não é interesse deles ficarem a todo tempo arrumando problemas. Mas a questão fundamental é que lá nesses documentos há uma série de ressalvas sobre essas questões de privacidade, mas a justificativa maior que se utiliza não só pelo Google, como também por outros grandes players, é que a natureza ou a qualidade do serviço será tanto melhor quanto maior for o conhecimento deles em relação às nossas rotinas, em relação aos nossos hábitos. Eu costumo dizer que é aquela história, né, Alexandre? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Todo mundo gosta daquelas facilidades, todo mundo acha tudo aquilo muito bom, acha que tornou a vida muito prática, mas é óbvio que tudo tem dois lados na vida, e isso, quanto mais assertivas as informações que nós recebemos dessas aplicações, mais, por certo, será a invasão que nós estamos tendo da nossa privacidade. Então, o que eu recomendo é que, para cada uma das aplicações, para cada um dos serviços que nós utilizarmos, que a gente tenha, né, gaste ali um tempinho e observe quais são as implicações do ponto de vista da privacidade com as quais eu estou me envolvendo ao utilizar aquele determinado serviço. Agora, via de regra, fato é que existem duas possibilidades. Ou você consente com a utilização dos serviços, né, com a utilização das suas informações, ou então você não tem acesso aos serviços. Isso é o que, em tese, funciona para todas essas aplicações e é a política de todas essas empresas. Você veja, né, que, para finalizar, o WhatsApp, que é uma das ferramentas mais utilizadas no Brasil, nós já tivemos discussões ferrenhas no Supremo Tribunal Federal por conta dessa história deles não disponibilizarem, né, a despeito de dizerem que usam criptografia de ponta a ponta nas conversas e não colaborarem com o judiciário, por exemplo, não para discussões menores entre pessoas físicas, mas muitas vezes para a elucidação de crimes relativos à pedofilia, entre outras questões que são bastante importantes. Então, as empresas, elas têm, né, uma prerrogativa, elas fazem questão disso e muitas vezes elas compram essas brigas. Agora, está no nosso livre-arbítrio escolher aquilo que a gente deseja ou não para a nossa vida pessoal. Né? Sem dúvida, é só clicar lá, não autorizo, pronto, aí você fica fora do Google. Doutora, ainda pegando o gancho dessa questão do WhatsApp, veio aí a memória que ela recentemente, no começo do ano, veio uma atualização de termo de uso do WhatsApp que ele passaria a compartilhar as nossas mensagens, a despeito do que a senhora disse, criptografia de ponta a ponta, com o Facebook. Aí teve uma grita muito grande, parece que eles adiaram isso, mas diz que esse compartilhamento é inevitável. É isso mesmo? Como que ficou essa... É isso mesmo. Eles fizeram... Se vocês observarem, né, com bastante atenção, essas empresas, elas vêm devagar, fazendo uma série de ajustes, né? E o ano de 2020, nós brincamos que foi o ano do Privacy Notice. Todo mundo recebeu algum tipo de aviso de privacidade, dizendo que, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, alguns ajustes nas políticas de privacidade dos serviços estavam sendo feitas. O que tem acontecido, Alexandre, é que eles têm apanhado bastante das autoridades protetoras, né, ou as autoridades fiscalizadoras de privacidade, principalmente na União Europeia. E isso tem feito com que eles se adequem a essas legislações. O que eles nos disponibilizaram, na verdade, foi uma documentação daquilo que especula-se já acontece.
né? Porque a empresa, o WhatsApp faz parte de um conglomerado, né, do Facebook, e a ideia que se tem, e isso é bastante plausível, é que todas as informações que circulam em uma plataforma é disponibilizada para outra. Então, aquilo que eles estão fazendo, na verdade, é documentar uma prática que muito provavelmente já existe. Todo mundo reclamou, falou-se daqui e dali, mas eu acho que isso vai ser inevitável. Pois é, até porque ou então sai do WhatsApp, né? E aí quem quer sair do WhatsApp? E até porque, né, doutora, usando então partindo dessa premissa, essa criptografia de ponta a ponta é balela, né? Ou não? Aí no caso é para evitar uma interceptação, talvez, um grampeamento, né? A ideia, né, ou pelo menos aquilo que se discute aí nos bastidores é que aquela famosa mensagem, né, de que as suas mensagens estão seguras porque elas estão protegidas por criptografia de ponta a ponta, é justamente para evitar que a empresa precise ficar prestando conta ou disponibilizando uma série de conteúdos, inclusive no judiciário, porque isso obviamente tem um custo e as empresas, né, olham justamente para essas questões. Agora, nunca ficou claro, ou pelo menos foi comprovado, que isso de fato não era possível, ou que eles nunca conseguiram justificar, do ponto de vista técnico, que essa, né, informação era uma informação, ou esse status era algo de fato que tecnicamente faz parte do negócio. O que existe são justificativas comerciais, justificativas de marketing e algumas justificativas voltadas à questão da segurança jurídica, mas do ponto de vista técnico isso nunca foi comprovado. Perfeito. Doutora Adriana Cancian, para a gente finalizar, para não tomar mais o tempo da senhora, todas as vezes que a senhora citou aí cobrança de governos, multas, sanções, sempre União Europeia, e a gente sabe que os Estados Unidos também tem pegado bastante no pé aí dos conglomerados. O Brasil, o governo brasileiro, as autoridades brasileiras, elas estão atentas a isso? Elas controlam bem o que essas empresas fazem? Nós estamos bem atendidos com, enfim, agora a gente tem a autoridade nacional aí, nós estamos bem atendidos em termos de enfim, uma suposta segurança e controle? Eu diria que nós temos duas situações. A primeira delas com relação à ANPD, que você citou, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi constituída em outubro do ano passado e está trabalhando numa série de políticas que devem ser implementadas nesse ano de 2021 e a partir de agosto a gente vai ter essa possibilidade da aplicação das multas, então isso vai gerar uma fiscalização maior, então isso é uma questão que está em processo, mas a gente tem outras instituições que já vêm tratando da proteção não só do cidadão, como do consumidor, como os PROCONs, os ministérios públicos, e aí eu saliento a posição do Ministério Público do Distrito Federal, que tem um braço que cuida diretamente dessas questões relacionadas à privacidade, e outros órgãos como a Senacom no Ministério da Justiça, que também tem esse viés muito voltado ao direito do consumidor. E o Judiciário, né, Alexandre? O Judiciário sempre foi um grande parceiro, digamos assim, na fiscalização de todos esses direitos. E aí eu cito, né, um fato que é bastante relevante, que foi quando a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor no dia 18 de setembro, 5 dias depois ela foi aplicada num caso de uma empresa, salvo engano, a Cirela, em que havia um processo que já vinha sendo tramitando há mais de um ano e que deu o azar de ser julgado depois da vigência, da entrada em vigor da LGPD, e isso fez com que a empresa fosse penalizada também baseado nessa legislação. Então, a gente tem alguns órgãos que têm trabalhado de uma forma muito relevante na proteção dos direitos de privacidade no Brasil, e a gente tem agora a Autoridade Nacional que está em processo e que a gente espera muito dessa autoridade, porque existem uma série de condutas por parte das empresas que de fato precisam ser repensadas e precisam ser reorganizadas, né, em respeito à privacidade dos cidadãos. Mas estamos num bom caminho.
Maravilha, doutora Adriana Cancian, muito obrigado pela sua aula aqui de internet. E lembrando que não existe clique inocente, né? Qualquer curtida, qualquer compartilhamento aí nas redes sociais, vai tudo para um banco de dados, traçar o nosso perfil para nos manipular e nos vender coisas cada vez mais, né? Obrigado, doutora. Quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade aí. Eu só queria reforçar essa sua ideia dizendo que na internet a gente tem muito mais negócios e interesses financeiros do que filantropia. Então não acredite em nada de graça, não tem almoço grátis na internet. Quando você baixa um aplicativo e não paga monetariamente por ele, certamente você está pagando de uma outra forma. Então olhar, né, todos esses serviços com um olhar um pouco mais crítico. Doutora Adriana Cancian, muito obrigado, viu? Um grande abraço, obrigado mais uma vez aí por essa entrevista. Eu é que agradeço, estamos sempre à disposição para o que vocês precisarem e nós pudermos ser úteis. Um abraço a todos. Igualmente, tá aí então, especialista em direito digital, Adriana Cancian, grande doutora, enfim. E ficar esperto aí, o que a doutora disse, né? Não tem almoço grátis, tudo que você faz na internet, de alguma maneira alguém está, enfim, captando seus dados, enfim, coletando, montando banco de dados para, de alguma maneira, tirar proveito disso, te empurrar anúncio. Quando você vai no Mercado Livre, pesquisa um produto e depois você vai no Facebook, já está lá um monte de anúncio daquele produto que você pesquisou lá, então o negócio é cruel mesmo. Bom, sem contar o lance lá do Brexit, né? Que o Facebook, enfim, a tal da Cambridge Analytica usou dados aí das redes sociais para influenciar o voto dos britânicos no Brexit, que acabou resultando na saída do Reino Unido da União Europeia, né? Não é brinquedo, não, é o que os caras conseguiram. Bom, vamos mudar de assunto aqui, voltar a falar um pouquinho de coronavírus, porque Rio Preto iniciou a vacinação dos idosos acima de 90 anos, o que é muito bom, e essa vacinação foi iniciada ontem. Vamos conferir como é que foi isso com a Vivian Lima. Vamos lá. A Secretaria de Saúde de Rio Preto deu início à vacinação contra a Covid-19 para os idosos com 90 anos ou mais. O município criou um posto de atendimento no sistema drive-thru. Dessa forma, os idosos não precisam nem descer do carro para serem imunizados. O posto está montado no recinto de exposições. No local, a vacinação, que começou na segunda-feira, dia 8 de fevereiro, segue até sexta-feira, dia 12. O horário de atendimento é das 9 da manhã até às 5 da tarde. O primeiro dia de atendimento foi de fluxo intenso. Eu acredito que essa modalidade da vacinação dentro do carro realmente deixa as famílias mais tranquilas e por isso que a gente está vendo esse movimento. Entre os vacinados, o clima era de alívio, alegria e esperança. Me sinto privilegiada por essa oportunidade magnífica que estou recebendo. Foi uma bênção de Deus. Estou sentindo uma felicidade grande, muito grande, né? Porque eu estou com 91 anos de idade. E graças a Deus estou aqui vivo, né? A vacina também traz tranquilidade para os familiares dos idosos, como explica a Maria Auxiliadora, que levou a mãe, Dona Ana, para receber a primeira dose do imunizante. É um dia muito bom porque a gente vai começar a parar de se preocupar com a saúde deles, né? Porque tudo que você vai fazer, você pensa mais no idoso, né? E ninguém quer que um idoso pegue Covid. A expectativa é que aproximadamente 1.200 idosos sejam vacinados nesta etapa da campanha. A vacina que está sendo ministrada é a Coronavac. Para receber a dose, o paciente deve apresentar documento de identidade, CPF ou número do Cartão Nacional de Saúde. Quem se antecipa e realiza em casa o pré-cadastro no site vacinajá.sp.gov.br ganha agilidade no atendimento.
Além do drive-thru, a vacinação será feita em inúmeras unidades de saúde do município. Nessas unidades, a imunização também segue até sexta-feira. O horário vai das 8 da manhã até as 2 da tarde. Idosos acamados serão atendidos em casa. Nesses casos, a família do idoso deve preencher um cadastro no site saude.riopreto.sp.gov.br. O secretário de Saúde de Rio Preto explica a importância de colocar os pacientes com mais de 90 anos entre os primeiros a serem vacinados. Nós sabemos que a mortalidade do paciente, ele vem de cima para baixo. Quanto mais idoso, maior a possibilidade de óbitos. Então, a chegada e começar com 90 é uma estratégia fundamental para não perdermos doente, porque nós sabemos que a vacina, se o indivíduo tiver alguns sintomas, esse sintoma será leve ou muito leve e que não chega a ser internado. Então, o risco de morte diminui muito. Então, eu acho que isso é fundamental, começar dos mais velhos para os mais novos. Tá, então, gente, vacinação em Rio Preto. Só passar o balanço fechado aqui, os últimos dados que nós temos da vacinação em Rio Preto. No total, 16.245 pessoas foram vacinadas contra a Covid em Rio Preto. Esses dados não incluem os trabalhadores do hospital de base, que é a parte. Esses dados vacinados pelo município, pela Secretaria de Saúde. Então, 16.245 pessoas, sendo 1.009 idosos institucionalizados, aqueles que estão em asilos, em casas de repouso, 14.299 trabalhadores de saúde das redes pública e privada, exceto o HB, e 937 idosos acima dos 90 anos ou acamados. Esses dados são até o final da tarde de ontem. Então, tá aí. Então, Rio Preto, 450 mil habitantes e pouco mais de 16 mil vacinados. É o começo. Lembrando que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, gente. Pedir para pôr o nosso WhatsApp aí, 991637905 e também o 32147766, o nosso telefone fixo aqui da TV Câmara. E vamos falar um pouquinho da situação de Rio Preto na fase laranja, porque o vereador Anderson Branco, diante da polêmica aí, vamos lembrar que principalmente bares e setor cultural proibido de funcionar, né? E o vereador Anderson Branco apresentou um projeto para declarar como essenciais serviços como bares, restaurantes, salões de beleza, etc. E enquanto esse projeto não é aprovado, alguns estabelecimentos estão tentando aí por conta própria, individualmente, ações na justiça para tentar funcionar, mesmo com as restrições aí da pandemia. E um desses empresários é o Cacá Cucunha, que entrou com mandado de segurança para conseguir a abertura do seu restaurante. Vamos ver, porque ele entrou, Flávio? Não, entrou? Então, daqui a pouquinho a gente vamos ver se o Cacaco entra aí, porque ele entrou com mandado de segurança contra a Vigilância Sanitária de Rio Preto para ter o direito de abrir. Na verdade, a discussão dele é que o bar dele possui... O bar não, né? Na verdade, o estabelecimento dele possui lá o alvará de restaurante, mas a vigilância entende que o estabelecimento dele é um bar, porque vende chopp, vende... E ele questiona se no alvará está restaurante, é um restaurante. Enfim, é esse tipo de discussão que tem acontecido. E também para registrar que duas cidades, Bauru e Marília, em que as câmaras municipais tinham aprovado esse projeto igual ao do Branco em Rio Preto, declarando essenciais bares, salões de beleza, manicure, etc., os projetos foram aprovados, os prefeitos sancionaram, as leis entraram em vigor, mas acabaram suspensas pela Justiça
por inconstitucionalidade. Suspensas liminarmente, não estão valendo. No mérito, certamente essas leis serão declaradas inconstitucionais, até porque, como disse a juíza de Bauru, os serviços essenciais já estão elencados no decreto do governo do estado de São Paulo, que estabeleceu as regras aí pro Plano São Paulo. Vamos aguardar ver se o Cacaco entra. Enquanto isso, daqui a pouquinho, a partir das 5 horas, a gente tem a terceira sessão ordinária de 2021 e nós vamos conferir os detalhes aí, então, dos projetos que estão na pauta. Vamos lá. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto realiza na próxima terça-feira, dia 9 de fevereiro, a terceira sessão ordinária de 2021. Na pauta de votações estão 9 projetos, entre eles 2 projetos de resolução. O primeiro é de autoria do presidente da Casa, vereador Pedro Roberto Gomes, e permite a participação remota durante o uso da tribuna livre quando o convidado não puder comparecer ao plenário. O outro, de autoria de Jean Charles Serbeto, determina que o orçamento anual do município seja analisado durante sessão exclusiva. 6 projetos de lei também serão analisados pelos vereadores. De Celso Peixão, proposta que dispõe sobre condições para abastecimento de tanques de combustível na cidade. De Paulo Paulera, proposta que trata da liquidação de débitos fiscais inscritos na dívida ativa do município por meio de doação em pagamentos de imóveis. Do mesmo vereador, um projeto que permite que veículos parem no trajeto ao longo das linhas do transporte público nos loteamentos de chácaras. E outro que autoriza a retirada e apreensão de veículos estacionados em vias públicas durante o serviço de recapeamento e pavimentação asfáltica. De Jorge Menezes, texto que obriga a reparação dos danos causados às calçadas e vias públicas pelas empresas concessionárias, permissionárias e demais prestadoras de serviços públicos. E de Karina Caroline, que declara de utilidade pública a Associação Bem Comum. Os vereadores também devem analisar projeto de lei complementar de Fábio Marcondes, que assegura a denominação Polícia Municipal de São José do Rio Preto à Corporação Guarda Civil do município. Para acompanhar outras informações a respeito da ordem do dia e do trabalho dos vereadores, é só acessar o site www.riopreto.sp.leg.br ou se inscrever em nossas redes sociais. Thaís Machado para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Ok, tá? Então, gente, os projetos que vão ser votados daqui a pouquinho pelos vereadores. Só para registrar também, vai ter na pauta aí, vai ser votado um requerimento de convocação do secretário de Trânsito, Amaury Hernandes, que foi apresentado pelo João Paulo Rilo, vereador João Paulo, para falar sobre a polêmica abertura do trânsito no calçadão de Rio Preto, né? Inclusive o presidente Pedro Roberto, João Paulo Rilo aí assinaram um abaixo-assinado contra a abertura do trânsito nas ruas Jorge Tibiriçá e Bernardino de Campos. E tá uma polêmica aí. Ontem à noite a prefeitura divulgou uma nota que o prefeito decidiu suspender a abertura desse trânsito aí nessas 2 ruas do calçadão, após esse movimento de comerciantes endossado por alguns vereadores, mas a informação que a gente viu há pouco aí nas redes sociais é que o trânsito continua acontecendo no calçadão. Então, hoje os vereadores decidem aí se convocam o secretário Amaury Hernandes para explicar essa situação. Bom, eu falei agora há pouco do Cacaco aí, né? O Cacaco que é dono de bares, restaurantes, lanchonete em Rio Preto, e ele entrou com um mandado de segurança contra a vigilância sanitária para ter o direito de abrir os seus negócios, os seus empreendimentos. Agora sim o Cacaco entrou, está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, Cacaco? Tudo bem, boa tarde.
Então tá bom. Bom, vamos lá, Cacá, que eu até falei da polêmica, você até outro dia comentou aí, você tem o alvará de restaurante, mas o fiscal disse que entende que o seu negócio é um bar. Como é que fica? O que está no papel não vale, então? É o entendimento do fiscal. Por isso que você foi na justiça? Isso, eu tive uma visita dos fiscais da vigilância na quinta-feira, há 3 semanas atrás, e simplesmente eles chegaram lá, era 7 horas da noite, o horário era até às 8, né? As mesas, inclusive eu perguntei para eles, eu falei, olha, as mesas não estão corretas, a distribuição, ela falou, não, tá tudo certo em relação a isso. O problema é que a sua atividade principal é bar. Eu falei, olha, mas a gente trabalha com porções, a gente trabalha com comida, eu tenho até pratos à la carte, nós fizemos eventos lá, inclusive Frei Caneco Gourmet, eventos relacionados à gastronomia. Fomos 3 vezes, participamos do Festival Sabor São Paulo, que é da Secretaria do Turismo, do Governo do Estado. 3 vezes fomos representar Rio Preto lá em São Paulo. E simplesmente nosso alvará e nosso KNAI principal é restaurante. E simplesmente ela falou que não, que eu teria que evacuar todo mundo do bar, lá da choperia do Frei Caneco, e eu tive que fazer isso na hora. E assim, o que eu fico chateado também é que no mesmo momento, até esses dias agora, vários bares que trabalham igual a gente, que tem o KNAI restaurante, estão funcionando. Alguns eles pegam no pé e fecham, mas alguns outros, que eu não vou citar nomes, mas estão funcionando normalmente. Por que a gente, que elas foram lá e simplesmente falaram que a gente não pode trabalhar? Então, eu acho que está tendo um abuso de poder aí, e por isso que nós entramos com mandato de segurança. A gente trabalha com comida, a gente trabalha servindo o pessoal, tem prêmios aí de gastronomia, e simplesmente um fiscal vai lá e fala que a nossa atividade principal é bar e não pode funcionar, sendo que vários outros restaurantes e bares estão funcionando que trabalham igual a gente. Ok. Bom, eu disse aqui, o vereador Anderson Branco apresentou um projeto para declarar aí bar como serviço essencial. Você acha que essa pode ser a solução? Vocês apoiam essa proposta? Com certeza. É uma das formas aí que a gente pode estar... Porque, assim, pode ser que não seja serviço essencial para algumas pessoas, só que principalmente para o nosso setor, para quem trabalha com restaurante, para os garçons, para os barmans, para os seguranças, enfim, toda a gama que está envolvido nesse setor é essencial. Como que a gente vai fazer para colocar comida em casa? Como que a gente vai fazer para pagar a conta de luz, de água do próprio estabelecimento e da minha casa? Então, para a gente é essencial, né? E como que está a situação, Cacá? Com 1 ano aí, a gente vai completar 1 ano de pandemia, 1 ano sem poder funcionar normalmente. Queria que você relatasse como que foi esse ano, as dificuldades aí, enfim. Nós ficamos aí 7 meses fechados, né, na primeira fase da pandemia. Aí, quando nós voltamos aí na ativa, estávamos trabalhando e aí veio novamente essa segunda fase da pandemia. Assim, a gente não tem problema de trabalhar até o horário certo. Inclusive, eu pedi na Secretaria de Saúde, nos fiscais da vigilância, eu estive lá. Não, a gente não pôde entrar, porque é proibida a entrada, mas eu falei, olha, pelo menos se vocês liberarem para a gente trabalhar no almoço, e seja, a gente consegue lá no lugar que eu estou lá, tem várias clínicas do lado, várias empresas, pelo menos para eu fazer para a gente faturar alguma coisa, para poder pagar o pessoal que trabalha com a gente, para poder pagar luz, pelo menos um custo que a gente tem básico, né? Mas mesmo assim, a gente não pôde abrir no almoço, nem a refeição no almoço a gente pôde abrir. Eu ia mudar o conceito lá para a gente poder funcionar, mas mesmo assim não. Então tá muito difícil. Dessa segunda fase aí, a gente reabriu e foi bom, estava sendo bom, e agora tivemos que fechar de novo. E agora nós tivemos aí essa visita da vigilância e tivemos que fechar. A gente teve pediu para a gente fechar 30 dias. 30 dias nós
Mas agora, quinta-feira agora vai ser a terceira semana e eu não sei se for para a fase amarela, se eles vão liberar a gente ainda a abrir, entendeu? É uma coisa louca desse pessoal aí. Tá certo, gente. Tá aí, então, o empresário Cacaco Cunha, dono de restaurantes, lanchonetes, bares aí, a quem eu agradeço, manifesto solidariedade a todos os empresários do ramo aí, em nome dele, e torcer para essa situação passar logo, lembrando que ainda não saiu, ainda a juíza não analisou a liminar entrada pelo Cacaco aí, na justiça. Obrigado, viu, Cacaco? Boa sorte aí para vocês. Só queria falar uma coisa rápida. Outro item também que a gente está reivindicando para a prefeitura é a calçada, né? Tem muito bar aí que só tem a calçada para poder trabalhar e a gente não pode trabalhar na calçada, que é um lugar aberto, amplo, que seria o ideal, né? E isso daí é da prefeitura de Rio Preto. Eles podem liberar a calçada, só que não está liberando. Então, isso daí é uma reivindicação também, além do horário, né, além do KNAI. Então, são essas reivindicações que a gente pediu aí através dos vereadores para poderem estar ajudando a gente. Vamos ver hoje, na sessão, se eles vão estar... com certeza, eles vão estar pedindo aí para a gente ter uma conversa, uma reunião com o prefeito, com os secretários também. Eu agradeço o espaço e um abraço para você pelo excelente trabalho de vocês aí. Obrigado, viu? E curiosamente na França o restaurante, o bar só pode funcionar ao ar livre, né? É isso aí. Bom, eu vou direto para o plenário, gente. A Maria Estela Calças está lá com o vereador Jean Charles, vai falar um pouquinho da expectativa para a sessão de daqui a pouco. Maria. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que nos assistem. Estou ao lado do vereador Jean Charles, que tem algumas indicações ligadas a assuntos atuais da semana. Uma delas trata da questão da abertura do trânsito no calçadão de Rio Preto. Essa semana, o prefeito Edinho Araújo autorizou o tráfego de veículos e, após a reivindicação dos comerciantes, isso foi revogado. Porém, existe essa intenção e essa possibilidade e, para isso, o vereador faz o pedido de que tenha-se um curso de direção para que possam os motoristas passar com cuidado lá, já que tem muito tráfego de pessoas também, né, vereador? Boa tarde. Boa tarde. Nós sabemos que foi suspensa a abertura, né, pelo prefeito, mas eles estão reestudando e verificando a forma como isso vai acontecer. A nossa indicação, na verdade, é uma reiteração de um pedido que nós fizemos já o ano passado, quando isso poderia ter acontecido, que na verdade é um programa educativo, né, uma ação educativa para poder alertar tanto o pedestre quanto o motorista que eles possivelmente vão circular em espaços, nos mesmos espaços. Então é preciso alertar, porque é um novo comportamento para o pedestre e para o motorista circulando naquela área. Então, nossa reivindicação é, caso seja aberto o calçadão, que antes haja uma ação educativa exatamente para poder alertar e alterar o comportamento das pessoas, pedestres e veículos, para que a gente possa evitar acidentes e vítimas, claro. O senhor também é autor de indicações que pedem a inclusão dos policiais, militares, civis, rodoviários, federais e Guarda Civil Municipal, né? E dos profissionais de assistência social na lista de prioridade para a vacinação do Covid. A gente compreende que há todo um trabalho sendo feito para a saúde. Aliás, eu quero cumprimentar a saúde por todo o trabalho de vacinação que está sendo feito, pela celeridade, pela organização, mas a gente está preocupado com os profissionais de segurança pública, que também estiveram até hoje na linha de frente, agindo profissionalmente, não tem como parar, né? E também o pessoal da área de assistência social do poder público, né? São as assistentes sociais do poder público que estão também na linha de frente nos centros de referência e que também precisam serem vacinados para poder evitar que receba evitar que seja contaminada pelo vírus e isso também possa contaminar outras pessoas, né? Então acho que é uma rua de duas mãos isso aí. Por essa razão a gente está reivindicando a inserção dentro das prioridades também desses profissionais da segurança, policiais militares, civis, rodoviária federal, guarda municipal
e também os profissionais da assistência social do Poder Público Municipal. Muito obrigada, vereador. Uma boa sessão para o senhor. Obrigado. Voltamos ao estúdio. Tá certo, gente. Tá aí, então, o vereador Jean Charles falando dessa questão do calçadão aí, a abertura da via, que se for abrir a via para ter ali um curso educativo, ali ações educativas, campanhas de conscientização e tudo mais. Vamos aguardar agora a sessão para ver se os vereadores vão convocar o secretário de Trânsito, Amaury Hernandes. Parece que o que desagradou muito também aos vereadores aí foi uma entrevista que o Amaury deu para a Rádio CBN, que ele falou que não tinha que perguntar nada para ninguém, para decidir, mais ou menos nesses termos aí, e os vereadores não gostaram muito, e também os lojistas, né? Teve várias manifestações aí de conhecidos empresários aí do calçadão que não gostaram muito da fala do Amaury, não, inclusive já pedindo a saída do secretário. Vamos aguardar aí o que vai acontecer. É isso aí, gente. Tem mais alguém no plenário para falar? Vai começar a sessão. É isso aí, então. Então a gente vai encerrar por aqui o informativo Coronavírus desta terça-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eduardo Farias, do controle mestre André Santos, o GC do Renato Foque, o Oséia Santos também, que estava lá embaixo, né? A Maristela Calças na produção e o Eduardo Máximo também, aí Eduardo Farias, já falei o Eduardo Farias aqui, tá gritando aqui na minha orelha, eu já falei do Eduardo. E a operação do áudio do Flávio Furlaneto. É isso aí, gente. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 9 horas da noite ou logo depois da sessão, se a sessão avançar até às 9, o que não tem acontecido, mas pode acontecer. Então, logo depois da sessão, se a sessão avançar até às 9, amanhã às 7 ao meio-dia. É isso aí, gente. Um grande abraço e até mais.